bem acessíveis, calça R$5, sapato, blusas. Então é isso. Paulo, eu peguei aqui o Mateus capítulo 6, eu vou tentar o versículo. Claro que eu estou sem. Que é o meu? Não, não. Não dá serviço para ela. Dá serviço. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Por aqui, continua. Você botou, você improvisou um outro tema, mas tá bom. É que esse capítulo é enorme, eu não sabia qual parte que era. Bom, vamos nos deter então nessa questão de Jesus, da caridade, como ele está colocando. Veja, Jesus, ele fez uma compilação de tudo que já existia na antiguidade, de mais elevado no conhecimento. Alguns acreditam que ele viveu um tempo na Índia, que ele viveu um tempo na China, enfim, que ele teve contato com essas civilizações, com grandes mestres, para desenvolver as suas teorias, enfim, os seus ensinamentos. E eu acho muito provável que sim. Porque quando ele fala, por exemplo... Como assim? Muitas das máximas de Jesus são máximas que são encontradas nesses livros. Por exemplo, quando ele fala do cego guiando o cego, isso a gente encontra nos Puranas. Quando ele fala da fé que transporta a montanha, Buda já dizia que a fé transporta o Himalaia. Quando ele dizia que não fazer ao outro o que não queres que te façam, Lao Tse já dizia isso. Confúcio já dizia isso com essas mesmas palavras. O que ele fez? Ele reuniu tudo isso e construiu uma boa nova. Ele trouxe para o mundo esses conceitos, exemplificou e usou na medida certa. A missão dele foi uma missão grandiosa, nada vai diminuir isso. Mas aquilo que eu estava dizendo para vocês, não existem novidades. Qualquer coisa que você pensa em dizer, que você pensa que descobriu, isso já foi dito por alguém, já foi mostrado por alguém. Como está no Eclesiastes, nada se repete sob o sol. Isso é a mais pura verdade. Tudo aquilo que a psicologia, a filosofia está apresentando como conhecimentos inovadores, nada disso é novidade. Nesse caso da esmola, quando derdes esmola, não sejam como os hipócritas, né? Que fazem isso à frente de todos para serem reverenciados. Na verdade, quando você fizer isso, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Esse princípio tem um capítulo inteiro no Bhagavad Gita chamado Karma Yoga, que fala sobre a ação desinteressada, que é a única que pode transformar o ser, que pode trazer transformações imediatas para quem pratica. Então, quando você faz o bem, você não faz o bem para a pessoa, você faz o bem para Deus, para Brahma, para o Senhor, para o nome que você queira dar, para o universo, para a vida. Você tira o teu envolvimento com a ação. Você
Então, nesse momento, você se alinha com a própria vida, com o próprio universo, se alinha com Deus. E aí passa a ser uma ação poderosa. Porque não é uma ação egoísta, não é uma ação com interesse, não é uma ação que você faz querendo algo em troca, não é uma ação que você está promovendo para se autopromover. Então, o resultado disso é imediato e é transformador. As pessoas têm dificuldade de entender isso porque nós vivemos barganhando o tempo todo com Deus. E fomos educados assim. A nossa mente, a gente cresceu, tem que ser bonzinho para você ir para o céu. Então, tudo que você fazer, estou fazendo isso porque eu quero ir para o céu. Estou fazendo isso porque eu quero ser recebido lá no céu. Não quero ir para o inferno, não. Então, a gente foi meio que constrangido por esse pensamento dualista de céu e inferno. E a nossa mente se estruturou dessa forma. A gente, cada ação nossa, cada pensamento nosso, sempre foi esperar uma recompensa por aquilo. E esse é o grande equívoco, porque quando você faz sem esperar recompensa alguma, aí é que a sua ação é poderosa. Quem segue este caminho, por exemplo, do Karma Yoga, são os Hare Krishnas. Um Hare Krishna mesmo, um devoto desse movimento, ele abre a porta para você entrar. Se você agradecer, é a mesma coisa, não vai significar nada para ele. Se você xingar ele, é a mesma coisa, não vai significar nada para ele. Porque a ação dele não é para você. A ação dele é a própria ação do universo. E assim como Deus também não se revolta se a gente gosta ou não gosta, a gente agradece ou não agradece, e a coisa acontece, porque não tem como deixar de acontecer. Existe um determinismo do qual nós não podemos negar. Você pega... Eu vou contar uma historinha de um professor de filosofia que foi numa sala de crianças ensinar filosofia a elas. E ele não sabia o que fazer. Aí ele levou um vidro, um pote de vidro assim, e uma sacola cheia de coisas. Aí ele pegou pedras e colocou dentro do vidro, até a boca. E aí ele falou assim para as crianças: esse pote, crianças, está cheio? E as crianças: tá, professor, está cheio. Aí ele tirou umas pedrinhas menores, uns pedregulhos melhores, e começou a colocar no meio das pedras e foi enchendo. E agora, crianças? O pote já está cheio? Agora está cheio, professor, agora está cheio mesmo. Ele tirou um saquinho de areia, começou a colocar areia dentro, a areia foi se infiltrando, né, nos orifícios, nos espaços, até que não sobrou espaço para mais nada. Aí ele falou: e agora, crianças, está cheio? Não é possível, professor, agora está cheio. Aí ele aproveitou para explicar que o mais importante, que a gente não pode abrir mão, que as pedras que encheram o pote são a base da nossa vida. É família. É aquilo que mais ou menos se relaciona com o nosso karma. O lugar que a gente trabalha, as pessoas com quem a gente vai conviver, a nossa família, os pais que a gente precisa honrar, a nossa missão, tudo isso são pedras enormes. Ela já vem para cá. Já existe um determinismo de tudo isso. A gente pensa que escolhe, que está no controle, que foi a gente, nada. Tudo isso foi muito bem planejado. No hinduísmo, eles chamam isso de prarabdha karma. É o karma que eles escolhem, né, as questões que precisam ser trabalhadas para o seu desenvolvimento, para você avançar, evoluir. E esgotar um pouco do seu sanchita karma, que é o karma de todas as vidas, de tudo que você já viveu e assim por diante. Então você escolhe aquilo que você consegue trabalhar e vem para cá. Por isso que a gente tem que vir para cá 1 milhão de vezes.
porque a gente tem 1 milhão de coisas para resolver. As pedras menores, os pedregulhos menores, são as nossas conquistas, os bens, né? As nossas experiências, isso, as nossas viagens, essas coisas que são, enfim, das quais a gente tem um certo controle. O nosso livre-arbítrio vai só até aí. Essas coisas a gente pode escolher para onde vai. O livre-arbítrio do homem é o mesmo do que um peixinho dentro de um aquário redondo. Ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas está dentro do aquário. Não tem jeito. As coisas que a gente precisa passar, elas já estão determinadas. E aí ele foi explicando isso para os alunos, que a areia também representa as coisas fúteis, frívolas e evanescentes das quais a gente vive, e assim por diante. E que as crianças tinham que aprender a importância das pedras dentro desse vidro. O quão importantes são essas pedras, o quão a gente tem que valorizá-las, o quão a gente tem que aceitá-las, transformá-las, enfrentá-las, suportá-las, porque isso foi desenhado com o objetivo de nos promover um crescimento. São ações inteligentes, muito bem pensadas, voltadas para trabalhar as nossas demandas internas, as nossas necessidades, aquilo que a gente traz de deficiência, que precisa ser pensado. Você está cheio de orgulho, então você vai passar por situações assim, trabalhar num lugar assim, passar por essas humilhações aqui, tal. Tudo isso foi pensado. Essas são as grandes pedras que a gente tem pela frente. Você não tem coragem, você precisa desenvolver a sua coragem, então você vai passar por situações assim, que você vai ser compelido, vai ser obrigado a enfrentar, vai ser constrangido a desenvolver esse sentimento, vai ser provocado por isso. Então ele vai para lugares e para experiências que vão trabalhar isso. E para desenvolver a humildade, a coragem, desenvolver a alegria, para desenvolver perseverança, para desenvolver serenidade, que são virtudes que se aliam com o nosso eu maior, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu real. E nós estamos distantes desse eu real, vivendo a vida de um eu ilusório, de um ego, porque a gente não traz bem desenvolvido essas virtudes. Essas virtudes em nós, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam se manifestar, na verdade, porque elas representam a manifestação do nosso verdadeiro eu, do nosso eu superior. E é isso que a gente busca e não sabe. Mesmo que inconscientemente a gente não sabe que é isso que a gente busca. Ninguém busca dinheiro e poder. A gente busca dinheiro e poder porque está cego. Mas quando a gente é provocado pela vida, quando a gente passa pelo sofrimento e faz essa reflexão e olha para dentro, a gente começa, através desse autoconhecimento, perceber que as nossas necessidades, na realidade, são outras. Não é dinheiro, não é poder, não é posse, não é isso. Então, a importância do sofrimento, como eu estava explicando antes de nós começarmos, é essa. É de fazer você entender que as coisas impermanentes desse mundo você não vai levar, porque elas se desfazem. Você vai perder tudo aquilo que você juntar. Então, o que vale é o que você leva. É o quanto você avançou, o quanto você evoluiu, o quanto você desenvolveu-se, o quanto você melhorou a sua estrutura emocional, psíquica, espiritual. Tudo isso faz parte de um processo e que a vida está promovendo para você e você não entende. Você se revolta, você não quer. Você quer seguir aquela trilha da felicidade que se relaciona com os seus desejos realizados, com boas sensações, com alegrias, sabe? Alegria, gente, não tem nada a ver com contentamento. Contentamento é uma coisa da alma. Alegria é uma coisa do ego. A gente fica alegre e daqui a pouco está triste de novo. Nesse mundo dual é assim. A gente provoca um lado prazeroso do cérebro, o outro lado já te traz a depressão para provocar o equilíbrio. Então, a alegria é isso, é uma coisa artificial, evanescente e impermanente.
Agora, o contentamento não. O que é o contentamento? O contentamento é a verdadeira alegria, é uma virtude. É quando você aceita o outro, aceita a vida, aceita onde você mora, aceita onde você trabalha, aceita você mesmo. Se existe descontentamento consigo mesmo, você tem um problema. Se existe descontentamento com as pessoas com as quais você convive, você tem outro problema. Se existe descontentamento com o lugar onde você trabalha, você tem um problema. Se existe descontentamento com o lugar onde você mora, você tem um problema. Então é isso, o contentamento é um instrumento poderoso, é uma virtude da alma, que ela só é possível quando você tem uma compreensão maior do seu papel no universo, na vida, nesse jogo cósmico. Quando você não tem isso, você só vai ficar colhendo sofrimento, convivendo com angústias, com doenças, com dificuldades, com sofrimento, enfim, com solidão, dificuldade financeira. Tudo isso é resultado dessa tua visão, dessa tua dificuldade de agradecer, de se render, de confiar em Deus, de confiar na própria vida. Ok?